Essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, acesse o card acima ou veja na descrição do vídeo. Bem pessoal, se gostarem do vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like para mais resumo. Espero que gostem. O nome do mãe está na descrição do vídeo. Bora para o vídeo. Ki-un chega rapidamente à mansão, sem fôlego. Tenta dar a notícia. O pai do protagonista pede a ele para recuperar o fôlego primeiro e pergunta sobre o que ele estava dizendo a respeito dos filhos. Ki-un explica que eles foram ao mercado, mas com receio não termina, e o pai do protagonista pergunta. E o cara revela que eles desapareceram. Desapareceram, diz o senhor. A babá chega e afirma que é tudo culpa deles, que eles estavam muito distraídos, meio preocupado. O pai do protagonista tenta formular e pede para Ki-un explicar cada detalhe do que aconteceu lá, como podem encontrar os meninos. Se ele pode lembrar do que aconteceu, ele explica, e o pai pergunta se não havia rastros deles. Ki-un responde que havia muitas pessoas e se desculpa. O pai diz que entende, mas por agora ele deve se acalmar e descansar. O pai do protagonista diz que seriam sortudos se tivessem apenas desaparecido, que ele reza para que nada grave tenha acontecido. Enquanto isso, no restaurante do mercado, comentam sobre o acontecimento. Mostra dois caras bebendo e conversando. Um deles diz que deseja que estejam bem, enquanto o outro menciona rumores de sequestro. Nervoso, outro pergunta surpreso quem se atreveria a sequestrar os jovens mestres. O cara responde que se não fosse um sequestro, alguém desta cidade já teria encontrado. E já se passaram 2 dias e nada foi visto. Servindo mais bebida. O cara comenta que muitos nesta cidade se importariam se isso fosse um sequestro, pois o Lorde já fez muito por Sojou. O companheiro se levanta rapidamente, dizendo que não vai ficar sentado sem fazer nada enquanto os jovens mestres estão perdidos. O cara diz que, se as pessoas ruins puserem as mãos nos filhos do Lorde, outro cara interrompe o companheiro, dizendo que não irá tolerar. A maioria dos clientes ouve a conversa e sai do restaurante para procurar os jovens mestres. O chefe do restaurante se pergunta o que ele está fazendo ali enquanto outros ajudam. Com raiva, se pergunta quem, com consciência, sequestraria os jovens mestres. Irritado, diz que, quando encontrar esse indivíduo, vai cortá-lo em pedaços. Alguns caras sentem calafrios, revelando-se como os vilões. Um deles pergunta, sequestrar os filhos do Lorde não seria demais? O chefe dos bandidos pergunta o que ele pretende fazer agora que tem os filhos do Lorde. O cara sugere deixá-los escapar silenciosamente agora que podem. Um careca se levanta e discorda. O Vacilon. Tentei chamá-lo de Vacilão, mas gostei do nome Vacilon. Se os acharem, todos eles estarão mortos. E pergunta se o careca tem alguma ideia de quem é o Lorde de Sojou. O careca bate na mesa com tanta força que assusta o Vacilon. Irritado, diz que, se ele está com medo de morrer, deveria deixar o trabalho, que um pai não pode ficar de braços cruzados. O cara tenta argumentar, mas o chefe do bando dá um soco no braço dele. Pergunta se ele é estúpido. Furioso, pergunta quem o autorizou a abrir a boca daquela maneira, e se ele não quer perder a cabeça, melhor é fechar a boca. O cara treme. E os outros membros também. O careca obedece e senta-se. O chefe diz que o mesmo vale para o Vacilon. Diz que ficaria feliz se ele não fizesse comentários que o fizessem perder membros. Sorrindo, diz que, como chegaram tão longe, não podem voltar atrás. Eles também não têm garantia de sobreviver se enviarem os garotos para casa. Ele indica o cara para avisar os outros para seguir com o plano. O careca se surpreende e fica parado. O que está esperando? Agora, sim, senhor. Aponta para o Vacilon e diz para ele ir até a casa do Lorde e notificar o Lorde. O Vacilon pergunta, notificar o quê? O chefe diz que ele é o Lorde de Sojou e que é para ele pedir um grande resgate, no total de 3 milhões em ouro. Todos ficam animados, e o chefe diz que vão aproveitar isso e escapar desse inferno. Pergunta se eles não concordam que devem ser bem recompensados por arriscar tanto. O Vacilon concorda e deixa de vacilar, dizendo que vai notificar sobre o resgate. O chefe fica satisfeito. Os caras saem. O chefe pensa que ele deve preparar tudo. Quase na entrada, alguém atira uma faca e diz para ele parar. O chefe dos bandidos pega a arma e pergunta o que ele deseja. Furioso, o chefe de cozinha diz que ele não está permitido ir. O cara entra em pânico. O chefe de cozinha diz que primeiro deve pagar pela comida. O bandido paga e o chefe fica feliz. Mostra o protagonista acordando. Ele vê os bandidos e fica confuso. Um deles, que tinha uma cicatriz no rosto, zomba do protagonista, perguntando quanto tempo ele pensava em dormir. O gordinho comenta que provavelmente isso aconteceu porque ele era um pirralho. O protagonista olha para eles com um olhar assassino. O que tem uma cicatriz no rosto se pergunta o que há com esse garoto. Ele nunca viu um garoto com esse tipo de olhar. Zombando do protagonista, ele pergunta por que o olha assim. Quer brigar?
O protagonista dá um olhar assassino e o cara treme. Por um instante pensei que ele tinha um Sharingan. O careca chega avisando que o chefe disse para seguirem com os planos. Ele manda que eles fiquem de olho e não estraguem tudo. O cara fica furioso e pede para o careca repetir o que disse. O careca confirma que devem seguir com os planos. O gordinho pergunta se existe a possibilidade de essas crianças serem filhos do Lorde. O careca responde que não é uma possibilidade, eles são filhos dele. O que tem a cicatriz fica meio preocupado e comenta que, mesmo sabendo que são filhos do Lorde, ainda querem continuar. O gordinho diz que essa é a decisão do chefe, que agora eles não podem voltar atrás. O cara diz que será divertido. O protagonista morde o pano com o qual está amarrado. O cara percebe. O protagonista comenta que eles estão realmente loucos, sabem quem é o pai e ainda querem continuar com isso. O careca pergunta como o menino fez isso. Cuspindo o pano, o garoto se levanta e diz que seria melhor deixar eles irem enquanto podem, que assim o pescoço deles estaria salvo. O que tem a cicatriz fica furioso e pergunta o que ele disse. O gordinho rapidamente pega o protagonista por trás e dá um sedativo a ele, dizendo que ele tem coragem, mas que eles não são presas fáceis, que ele deve descansar e tudo vai terminar logo. O protagonista adormece e diz que ele lamentará. O que tem a cicatriz, revoltado, pergunta quando planejam ir com ele. O gordinho responde que é óbvio, será muito rápido. Com um sorriso maligno, diz que os pais já devem ter recebido a notícia, enquanto na residência do Lorde, o Lorde acalma sua esposa dizendo para ela não se preocupar, que todos estão procurando e logo os encontrarão. Sorrindo, ela diz que acredita nele. O Lorde se culpa, dizendo que foi muito descuidado achando que eles estariam bem por serem filhos deles. A esposa diz que ele não deve se culpar, que ela também é culpada. O Lorde é avisado de que alguém quer vê-lo. Ele se pergunta quem poderia ser. Dizem que é um pobre jovem com uma carta. Parece ser alguma mensagem. O jovem disse que alguns artistas marciais entregaram a carta, mas o servo não revela quem são. Ele olha para a esposa e ela sorri. Apoiando, o Lorde pede para o jovem falar. O informante A revela. carta foi enviada pelos bandidos que sequestraram os jovens mestres. O Lorde fica preocupado, mas o informante diz que tem homens vigiando, então ele não chegará muito longe. O Lorde pensa se deve segui-los. A esposa pergunta se vai ficar tudo bem. O Lorde responde que sim, eles estarão perfeitamente bem. O Lorde se retira e a esposa fica preocupada e pede para servir-lhe um pouco de chá. Servindo o chá, a serva pergunta se está tudo bem. Ela responde que só está muito preocupada, mas que ela deve confiar no marido e nos seus filhos. No corredor, uma sombra desce rapidamente. Ele diz que está confirmado, que eles estão dentro dessa área. O Lorde pergunta onde estão Bikiak, Chung Song e Jukmei. O cara responde que eles saíram primeiro e pergunta se deve dar instruções. Chegando no portão, o cara desaparece e todos no portão cumprimentam o Lorde. Ele diz para instruir seus homens para agir, que a segurança dos filhos é prioridade. E quanto aos sequestradores, não tenham piedade. Mostra o Vacilão correndo e os ninjas do Lorde observando. O que tem a máscara vermelha pergunta se Bikiak pode cuidar disso. Ela ou ele responde que sim. Para mim, é ela. E o que vocês acham? O que tem a máscara verde diz que Bik irá enfrentá-lo e ele cobrirá a retaguarda dela. Que Jukmei descansará por agora. E desaparecem. Então, o da máscara verde deve ser Chung Song. Bik aparece na frente do Vacilão. E em seguida, Chung aparece por trás. O Vacilão pergunta quem são eles. Se são perseguidores? Ele atira 2 facas, mas os ninjas desviam rapidamente. Bik ataca, mas o cara desvia. E o cara diz que escolheram o homem errado para perseguir, jogando uma bola de fumaça. Bik percebe que é venenosa. O cara tenta fugir, mas é pego. Surpreso, dá uma olhada e percebe que era Chung. Ele diz que ele não era o único bom em veneno. Ele dá uma rasteira no cara. Pisando no cara, ele pergunta o que ele estava dizendo sobre o homem errado para perseguir. O Vacilão treme todo. A irmã do protagonista acorda e percebe seu irmão amarrado e inconsciente. Ela chora segurando-o. O que tem a cicatriz fica furioso, grita, e percebe que a menina acordou. O careca diz que é uma menina e pergunta qual é o problema. O cara fica ainda mais furioso, bate na mão do careca e pergunta se ele achava que aquilo era um jogo. O chefe diz para eles pararem e fecharem a boca da menina. O gordinho se aproxima e pede para a menina não chorar, que eles não são bandidos. Vendo o sorriso do cara, ela se cala, e o careca se aproxima sorrindo e a menina volta a chorar. O estúpido vem, ameaça bater na garota, e o protagonista dá um chute nele. Os caras ficam surpresos. O protagonista fica furioso, pergunta se eles fizeram a irmã chorar. O chefe fica furioso, pergunta o que aconteceu com o pirralho, grita com seu subordinado, dizendo que é patético ele ser derrubado por um pirralho. O protagonista diz que vai matar todos eles, desamarrando-se. O careca protege o chefe,
mas o protagonista passa por ele. O gordinho aparece por trás e pergunta onde ele aprendeu isso, mas o protagonista dá um chute nele. Recuando, pergunta se ele achou que cairia no mesmo truque 2 vezes. Animado, o chefe pergunta o que temos aqui, emitindo uma aura. O protagonista responde o que ele achava, que ele é o deus da morte, que irá acabar com todos eles. O chefe puto pergunta, Deus da morte? O protagonista fica sério. O chefe pega na espada e diz que ele estava sendo cuidadoso com o valioso refém. Diz que agora vai tomar a cabeça do prota. A irmã chama por ele, ele dá uma olhada. E o gordinho pergunta o que devem fazer com a menina. O chefe responde que deve colocar ela para dormir por enquanto, que eles pelo menos devem ter um refém bom. O gordinho obedece e vai até a irmãzinha. O protagonista puto diz como ele se atreve. O chefe aparece por trás e pergunta para onde ele achava que ia. O protagonista desvia do ataque, mas ele acerta no braço do protagonista. O gordinho chega até sua irmãzinha. O protagonista mega puto grita que vai cortá-la em pedaços. O chefe ataca, e o prota percebe e desvia de todos os ataques e contra-ataca dando um soco na costela. Ele vai atrás de sua irmã e diz que voltará logo para matar ele. Chegando perto, o gordinho usa a irmã de refém, e diz para ele parar. Se ele se aproximar mais, ela vai morrer. O protagonista para o soco quase no rosto, e ele diz para deixar sua irmãzinha ir. O gordinho pergunta por que ele deve obedecer a ele. O protagonista tenta dizer algo e é cortado nas costas, e a irmã fica preocupada. O protagonista olha para o chefe com sede de sangue, e o chefe diz como ele se atreve a tirar sarro dele. O protagonista tenta atacar, mas o gordinho ameaça ele falando que se ele der mais um passo, não vai garantir a segurança da irmã. O protagonista fica contra a parede. O chefe satisfeito diz bom trabalho, fato, que depois de terminar esse trabalho, vai duplicar a recompensa dele. O cara fica animado, mas o careca aparece por trás e dá um mata-leão nele. O careca grita que não acha correto fazer isso com uma menina. O chefe fica puto e o protagonista vai por cima e diz que eles cometeram um grande erro ao usar a irmã como refém, e dá um soco no bandido. O gordinho dá uma cotovelada no careca e tenta alcançar a irmã do prota, mas o prota aparece na frente e dá um chutão na cara dele. Antes de chegar ao chão, o prota segura a cabeça do cara e arremessa contra a parede. O cara implora, mas o protagonista não para. A irmã tenta chamá-lo à razão, mas o prota continua. Ela se aproxima dele e pede para ele parar, abraçando o prota. O prota larga o cara,